paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus, que permitiu que a gente estivesse aqui para desfrutar da sua palavra, através das canções, através das ações, através do seu Espírito que habita em nós. E hoje temos aí uma mensagem especial da parte de Deus e vamos para o nosso Construindo a Igreja. Nós todos fazemos parte dessa construção, porque a Igreja de Cristo somos nós, né? Mas somos nós com um propósito, e esse propósito está na Bíblia, e a gente já vai ler esse propósito que está em Mateus 28, a gente vai ler do versículo 16 ao 30, e lembrando, né, que Mateus, o livro de Mateus, é um dos 4 evangelhos. Esses evangelhos, ele faz parte de 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, e aí você tem o 4º evangelho, que João, que ele não é um evangelho sinótico. Mas por quê? Porque esses 3 evangelhos, eles vão ter a mesma ótica, eles vão contar basicamente as mesmas histórias, às vezes com variações, porque são pessoas diferentes contando, que vão ter momentos diferentes na hora de fazer, de escrever esse livro, e também inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa escrita. Então, e eles vão contar a história de quem? De Jesus, né? E o que quer dizer a palavra evangelho? Quer dizer a boa nova. E o que é a boa nova? Qual é a boa nova que todos nós esperamos? A boa nova de salvação. É isso que recebemos através do evangelho. Mas salvação de quê? Do que a gente precisa ser salvo? Precisa ser salvo do pecado, né? Quem ainda não entendeu que existe um pecado dentro de si, né, venha, procure os evangelhos de Jesus, porque ele vai explicar direitinho como que isso aqui aconteceu, né? E esse evangelho é para cada um de nós, é para todos nós, porque todos nós sofremos disso, né? E é Jesus que nos resgata. Ele é o único Salvador. Então, os evangelhos, eles vão contar isso. E nesse livro, né, a gente vai passar por toda essa história, né, e a gente vai chegar no finalzinho dele, né, e a gente vai estudar esses versículos, são as últimas palavras de Jesus nesse evangelho de Mateus, né? Então, ele vai falar o seguinte, né, no seu livro, né, para a gente poder não esquecer. Eu quero frisar isso hoje, porque tem tudo a ver com missões. Qual que é essa missão que a gente tem? Porque Jesus Cristo, ele veio um dia para nos salvar, e a gente falou agora há pouco que ele veio nos salvar do pecado. Mas o que acontece? Esse pecado, né, que habita em nós, que está em nós, ele nos afasta de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, ele não anda com o pecado. Então Jesus veio e morreu por nós, para que a gente fosse reconciliado com Deus. Então a obra de Jesus é uma reconciliação, e é tudo isso que você vai encontrar nessa história. Então aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais, porque Jesus morreu
por nossos pecados. E esse pecado que se iniciou lá no jardim, quando Deus, logo depois da criação, esse pecado ele aconteceu, né, porque Adão e Eva decidiram comer, né, da fruta, do conhecimento do bem e do mal. Mas o que isso quer dizer? Por que eles comeram? Porque eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam autonomia de Deus. Eles falaram assim: não precisamos mais de Deus. Nós nos bastamos. Isso é orgulho. Então, o pior pecado, e é o pecado que nos afasta de Deus, é esse. É querermos ser Deus, queremos ser autossuficiente. E a missão de Deus, através de Jesus, é nos resgatar exatamente disso. E quando a gente fala do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, é justamente isso que queremos transmitir para as pessoas. E isso tem que estar claro para todos, que a gente está numa busca de reconciliar as pessoas com Deus Pai. Isso é demais de importante, porque a Bíblia fala que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é o quê? A morte. Se vocês acreditam que Deus nos criou e nos deu vida, não é para que a gente morresse, é para a gente ficar vivo. Então, desde então, Ele vem trabalhando nesse projeto de salvação para que a gente não morra. Só que o que acontece? Lembra da história? Aqueles que comeram fruto, comeram porque se achavam autossuficientes. Então, se eu sou orgulhoso e autossuficiente hoje, eu estou no pecado, eu não vou usufruir da vida que eu tenho através de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que apresentar, né? Aceitar Jesus Cristo e apresentar Jesus Cristo para as outras pessoas, para que a gente tenha vida. Vida abundante, não é só vida eterna. É vida que nos satisfaz. E tudo isso a gente precisa levar. A missão, às vezes a gente pensa em missão e a gente pensa, realmente as pessoas têm necessidades. E Deus se preocupa com as necessidades. Os apóstolos se preocupavam com as necessidades. Né? Se você pega desde o começo do Antigo Testamento, né? Os judeus se preocupavam com as necessidades das viúvas, dos pobres, das crianças, dos estrangeiros. Né? Essa era a preocupação e continua sendo. É isso que Deus quer que a gente trabalhe. E quando a gente fala de construir uma igreja, não vai construir uma igreja sem isso. A igreja é isso. A igreja é missões. Não existe igreja que seja igreja se você vem aqui, ouve uma palavra, canta e vai para casa. Deus não nos fez para isso. Deus não mandou Jesus só para isso. Ele nos deu vida abundante para que a gente abençoasse as nações. E é isso que a gente vai estudar, e é isso que a gente vai motivar a nossa igreja, a gente vai motivar o corpo de Cristo que está assistindo a entregar as suas vidas, né, para missões. Então, estamos aí, isso tudo é tão maravilhoso, não é? E tudo isso a gente vai saber, né, que aconteceu por um motivo. Como que Jesus nos deu a salvação. E essa é a palavra fundamental. É aquilo que você não vai encontrar em nenhum lugar. Nenhum lugar. Jesus, ele foi morto, não foi? Só que o que acontece? O que aconteceu depois da morte dele? Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. E essa é a mensagem do Evangelho. Ele ressuscitou. Se você morrer hoje sem Jesus Cristo, você ressuscita? Não. Você pode até ressuscitar, mas não diante de Deus. Porque vai haver uma ressurreição também para aqueles que não seguiram a Deus. Só que eles vão para outro lugar. Um lugar de dor, de remorso, de ranger de dentes. Isso para a eternidade. A gente não quer isso nem para a gente, nem para os outros. A coisa mais terrível é ver pessoas sendo perdidas. Por isso que nós, como corpo de Cristo, não devemos nos conformar. Devemos lutar por isso. E aqui, nessa palavra, então, no versículo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só. Então, Jesus, ele combinou com os seus discípulos de se encontrarem na Galileia. Olha só, a Galileia é o lugar, é o epicentro das missões de Jesus. Jesus, ele fez a maior parte do seu trabalho enquanto junto com os apóstolos, ele fez na Galileia. Ele usava o mar da Galileia, que é um grande lago, ele usava os barcos para cruzar o mar. Então ele ia de cidade em cidade e ele falava de Deus, falava da salvação, falava de como viver uma vida em Deus, né? E falava das promessas que haveriam de vir. E ele ensinou, e muitas pessoas se entregaram às palavras que ele pronunciava. E assim ele foi. E olha só, e ele combinou que dali, né, ele ia encontrar com os seus discípulos e eles iam se espalhar pelo mundo, né, para falar do Evangelho, falar das boas novas, falar da ressurreição. Isso quer dizer o quê? Que tudo isso está no plano de Deus. Porque Jesus, ele indicou, ele falou assim, ó, estejam lá, é dali que a gente vai em frente. Está nos planos de Deus. Isso não é por acaso. A gente tem que ter a certeza de que a gente não está só imaginando algo, mas que a gente está participando de um plano. E é um plano de salvar, um plano de resgatar as pessoas, de voltar a dar valor para as pessoas, curar as pessoas. É disso que ele está tratando, é disso que ele veio fazer. É isso que ele veio fazer. Depois ele fala assim, ó, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns imediatamente, sem delongas, sem questionamentos, falaram assim, Jesus ressuscitou, ele é Deus. E imediatamente o adoraram. Mas outros não. Como que pode ser? Como que isso acontece? Quando a gente vê em tantos lugares o testemunho de Jesus, o amor de Jesus, e as pessoas não acreditam. A gente pode falar, tem a parábola do semeador, lembra disso? Algumas pessoas têm um coração duro, né? O semeador, ele vai semeando, né? E aí a semente é a palavra de Deus, a semente alguns pássaros vão lá e pegam, levam embora, outras os espinhos sufocam, outro o solo é muito duro e ela cresce rápido e logo ela seca, né? Porque não tem profundidade, e outras caem em solo bom e crescem, frutificam e multiplicam, né? E são uma bênção, né? Então,
Existem pessoas que não vão acreditar, que têm um coração duro. E outra coisa, até nós mesmos, sejamos realistas. Quantas vezes, por exemplo, já passou pela sua mente, as pessoas se juntaram para orar por alguém e o seu coração fica duvidoso. Ah não, essa situação dessa pessoa não tem jeito. Não é verdade? Porque o pecado está dentro da gente. O pecado não permite que a gente tenha uma fé verdadeira, plena, completa. E isso só vai acontecer se a gente buscar a Deus, se a gente ler a palavra, se a gente estar na chama dos irmãos. Brasa no braseiro. Senão a gente vai duvidar também. Não deixe que isso aconteça. Fiquem vivos. Não permitam que resistências caiam sobre você. No versículo seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, Ele está próximo. Ele não está longe. Ele está conosco. Jesus não foi embora, nem naquela hora e nem para toda a eternidade. Ele está por perto. A gente tem que lembrar, quando você leva a palavra de Deus de salvação para uma pessoa, o que você fala para a pessoa? Se ela crê, aceita Jesus no seu coração. Como que eu vou aceitar Cristo em mim se eu acreditar que Ele não está perto de mim? Ele está próximo. E Ele estava próximo ali, Ele vai continuar próximo, e a gente vai ler isso até o fim. Então, a gente deve levar essa mensagem que Jesus está conosco. E Ele voltou ali, ressuscitou, está com os seus discípulos, e Ele fala assim, ó, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra da introdução que eu fiz? Que eu peguei e falei assim, ó, o que é a missão? É o Evangelho, não é? É falar que Jesus veio ao mundo, trouxe a palavra, né? Deu o testemunho, curou os enfermos, né? E tudo mais. Aí Ele morreu, né, pelos nossos pecados e ressuscitou, né? Essa obra que Ele passou deu a Ele autoridade sobre os céus e a terra. O que quer dizer isso? Não tem nada no céu ou nas profundezas da terra que não estejam debaixo do domínio dele. Nada. Ele é o homem. Ele é o Deus. Se a gente deve confiar em alguém ou buscar alguém, é Jesus Cristo. Porque é Ele a autoridade sobre tudo. Não há presidentes, não há reis, não há soberba, não há empresas, não há nada que seja, que tenha mais autoridade que nós todos. Essa é a autoridade. Ela é maior ainda por um motivo. Ele venceu a morte. É por isso que ele tem essa autoridade. Porque ele foi vitorioso sobre a morte. Essa morte, ele tem autoridade também porque ela era uma promessa. E ele veio cumprir algo que foi prometido. Outra coisa,
Ele tem autoridade, porque lá nas Escrituras fala assim que daquela raiz genealógica sairia o Messias. Então as coisas não acontecem à toa, está no plano de Deus. Eu gosto de falar que, apesar do que aconteceu no jardim, o que a gente vive hoje não é o plano B de Deus. Tipo, fez o jardim, que é o plano A, né? Deveria dar tudo certo, aí deu errado, vamos fazer um plano B. Não, Deus está fazendo o plano A. Ele sabe tudo o que ia acontecer, mas nós, para podermos desfrutar da sua presença pela eternidade, a gente tem que passar pelo plano A. A gente só vai saber detalhes mais profundos na hora que a gente estiver lá com Ele. Mas é isso. Então, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. E se Ele tem, a gente não deve viver uma vida rebelde. A gente deve se entregar a Ele. A gente não pode resistir a isso. A gente não pode resistir ao Evangelho. Devemos seguir isso de todo o coração. Versículo 19. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele fala assim, já que eu tenho toda a autoridade, ele fala assim, portanto, a gente tem algo para fazer. Isso tudo que me foi dado não é em vão. Não é em vão para mim, não é em vão para nenhum de nós. E ele fala assim, vão e façam discípulos. Esse vão e façam discípulos, ele tem uma característica. Você vai pegar várias traduções, né, e elas vão traduzir, algumas vão estar escrito assim, indo e fazendo discípulos, né? E eles chamam isso do ide. Vão e façam discípulos. Por exemplo, né, eu estou aqui, eu estou parado, não estou? Eu estou fazendo discípulos? Estou. Eu estou aqui pregando a palavra, estou falando de Deus. Se eu me mover e sair, né, eu devo continuar falando de Deus? Devo. Vão. Não só, às vezes a gente fica confuso, né, porque ele fala assim, vão e façam discípulos de todas as nações. Sim, vamos fazer. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que estar fazendo também. Né? A gente não tem que esperar para fazer discípulos. Né? O dia que eu servi de missionário, né, na África, eu vou fazer discípulos. Não. Você já está fazendo discípulos. Agora. No seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja, na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver, você vai estar fazendo discípulos. Isso é parte de nós. Vão e façam discípulos. E é prático, né? É indo e fazendo, indo e fazendo, indo e fazendo. O que é um discípulo? Hoje a turma está mais... Estava lembrando do Star Wars aí, né? Dos Padawan, né? Que são os discípulos dos Jedi. A galera aí que está ouvindo, né? Não é esse. Esses são os discípulos de Jesus. Que começou já
2000 anos atrás. E estamos aqui, nós, discípulos de Jesus. O que é um discípulo? É um seguidor, é um aprendiz. Isso quer dizer que, eu vou fazer um curso e acabou? No curso de aprendiz, né? Classe 101, 102 e pronto. Não. Ser discípulo de Jesus é até o fim. Até o fim. A gente sempre vai ser discípulo de Jesus. E Ele sempre vai estar ensinando. Até o dia que a gente morrer ou até o dia que Ele voltar. Ele é o nosso mestre. É da sua palavra que a gente bebe. É da sua palavra que a gente aprende. E quando Ele fala assim, da gente fazer discípulos, a gente vai fazer discípulos em nome dEle, correto? E a gente vai fazer uso dessa palavra. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o dia a dia é tão corrido, tão difícil, né, para a gente, né, cuidar de uma pessoa, fazer discípulo, né? Meus amigos, se a gente usar um pouquinho do nosso tempo e dar para uma pessoa, isso é tão precioso. Dar o nosso testemunho, dar o nosso conhecimento sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Isso tem valores que a gente não pode nem calcular. Um mundo caído, corrompido, destruído, porque falta Jesus. Então, se vocês estão me ouvindo, vocês têm que ter a consciência de que ou você escolhe caminhar com Jesus, que é o caminho da vida, né? Da prosperidade espiritual, do crescimento, né? Em sabedoria, em comportamento. Se é isso que você prefere, do que aquelas cenas terríveis, né, dentro de favelas, dentro de campos de guerra e locais que a gente não consegue nem imaginar de tão terrível que é. Eu prefiro caminhar com Jesus e ver um mundo muito melhor do que deixar esse mundo nas mãos de homens. E ele fala assim, que a gente faça os discípulos e aqui a gente vá e batize. Batize as pessoas. O que significa o batismo? O batismo é um símbolo da ressurreição, que a gente falou agora há pouco. Né? Quando a gente imerge a pessoa dentro da água e tira, é um símbolo da ressurreição. Aquela pessoa morreu e ressuscitou. Né? Não é o ato que vai salvar a pessoa, fazer ela, mas aquilo lá mostra para a igreja que aquela pessoa escolheu ser igual a Cristo, né? Que ela deseja a ressurreição, que ela deseja seguir o caminho de Jesus, que foi o único que não pecou. E assim é a nossa vida. Quando a gente escolhe isso, a gente procura não pecar. E essas pessoas que a gente vai levar a palavra vão escolher a mesma coisa. Não pecar. E elas vão fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe aí, não é só Jesus, ou só o Espírito Santo, ou só o Pai, não. É um trabalho em conjunto. A Trindade vem trabalhando em nós para que a gente possa ser salvo e para que outras pessoas a sejam também. É esse o poder que
está sobre nós e vai estar sobre aqueles para qual a gente vai levar as palavras de salvação. Aí no versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, a gente falou algumas semanas atrás sobre ensinar, e ele fala aqui, ensinando a obedecer. Não é só ensinar as ordens. Jesus quer assim, assim, assim e assim. Não é só isso. Ele quer que nós ensinemos a obediência. Porque o único jeito de você obedecer o que você aprendeu é sabendo como. E isso a gente precisa levar para as pessoas. E por que a gente precisa levar isso para as pessoas? Porque o pecado faz da gente rebelde, de não querer obedecer. Então, o aprendizado da obediência é mais importante do que o próprio elemento do ensino. Porque se a gente não aceitar o ensino, ele não vai ter função nenhuma. Tanto que o ensino está aí, né? A gente pega a Bíblia, né? O nosso ensino, né? E quem consegue seguir a Bíblia 100%? Não consegue. Mas a gente precisa aprender como fazer, porque a informação está lá. E informação hoje não é problema, né? Hoje você tem a informação que você quiser. Só que a informação que não pertence a Cristo, ou a rebeldia em relação ao ensino de Cristo, traz consequências. Por isso que Jesus fala assim, o que eu ordenei. Porque se ele não ordenar, a gente não vai entender que aquilo que ele tem para nós é algo que vai nos tirar dos problemas, que vai nos tirar do pecado. Não tem algo que, se vocês quiserem, vocês obedecem, né? Não, para a gente desfrutar da consequência da ressurreição de Jesus, a gente tem que obedecer a ordem. Por isso que Jesus é tão enfático aqui. Obedeçam tudo que eu lhes ensinei, que eu lhes ordenei. E depois ele fala assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma vez aqui a gente falou que ele estaria conosco. E aqui ele reforça e fala assim, eu estarei com vocês. A gente sabe que Jesus ascendeu aos céus. Mas quando a gente aceita ele vem estar conosco. A Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, estarei contigo. Porque se ele não tivesse, seria como a gente adorar uma estátua sem vida. Mas o nosso Deus é vivo. E ele é vivo até o fim dos tempos. O que é esse fim dos tempos? Algumas traduções colocam como a consumação dos tempos, aonde tudo se acaba. E esse fim é o que? O fim desse mundo de pecado. Para começar um tempo novo, uma era nova. Uma era sem pecado, onde ele reina. Então esse mundo que a gente vive, ele vai acabar. E a gente espera por isso. E a gente tem que levar o Evangelho até que ele venha. Para a gente terminar, quero lembrar para vocês que essa passagem, né, quem
quem nunca ouviu, é chamada de a Grande Comissão. Por que a Grande Comissão? O que quer dizer a comissão? A comissão é uma tarefa que nos é dada. Somos incumbidos de algo. Então, Jesus está nos dando algo para fazermos. E ela é grande porque ela é importante. Então, quando Jesus ele veio, ele preparou tudo para começar a sua igreja, e aí ele ascendeu os céus e deixou os seus discípulos e falou para eles: daqui 50 dias, né, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, né, e vocês vão estar prontos, né, para ir a todas as nações. Então ele nos deixou o poder, nos deixou a força, né, para poder executar essa tarefa. Mas ele também nos colocou aqui, que tarefa é essa? Qual a missão? Né? Qual que é o alicerce dessa igreja de Cristo? É a missão. A grande missão, a grande comissão é levar o Evangelho. Então, se a gente não leva o Evangelho, se as pessoas não estão conhecendo a Cristo através dessa igreja, fecha as portas, ou vai virar qualquer outra seita. Aí você vai falar assim: mas como que eu faço isso? Eu não sei falar. Ainda não aprendi muito da Bíblia. Ou eu tenho vergonha. Meus irmãos, se vocês foram tocados de alguma forma por Jesus Cristo, você já tem um pontapé. É o que Ele fez em você. Esse é o começo do seu ministério missionário. Falar o que Ele fez em você. E à medida que você fala, à medida que você lê, à medida que você estuda, à medida que você aprende com os irmãos, você vai desenvolver as capacidades de falar mais do quem esse Jesus é, de quem esse Deus é. Mas agora você sabe quem é esse Deus, o que Ele fez em você. Não conheço muito Jesus, mas em mim Ele fez isso, isso e isso. Eu sei o que Ele fez. A gente cantou esse louvor no começo, a última música, né, que fala quebra, né? E essa música foi tão importante na minha conversão, tão importante, porque eu usei ela como um devocional. Então, durante meses, eu pegava assim 2, 3 semanas, eu falava assim: Senhor, me sonda, vê o que tem embaixo desse tapete, põe lá fora, me quebra, Senhor, me quebra, para me fazer de novo, para poder me usar. Se a gente não fizer isso nas nossas vidas, a gente não vai conhecer o nosso Jesus. E ali eu conheci o meu Jesus. E eu pude falar dele. Ele vai capacitar. Obedeça, creia, tenha fé. E Ele vai te levar aonde que Ele quiser. Para terminarmos, um versículo que está em João, capítulo 11, nos versículos 25 e 26, diz o seguinte: Jesus lhes disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Vamos orar.
Nosso Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido sobre todas as nações, e que isso aconteça, Senhor, porque nós, servos humildes, vamos indo, falando, batizando, ensinando, porque o Senhor fez algo maravilhoso em nós. Nos usa para que sejamos bênção, que a gente possa fortalecer uns aos outros, que a gente possa fortalecer o Alexandre no ministério dele, como capelão, como missionário, como presidente da Dam Foundation, levando pessoas a investir no teu reino, salvando e cuidando de pessoas em todo lugar, o Josué, Senhor, e tantos outros missionários que estão espalhados pelo mundo, Senhor. Mas também peço, Senhor, sobre cada um aqui, nessa igreja, ouvindo pela internet, vocês que são missionários também, porque Jesus um dia te tocou, te transformou, e a sua missão é dar testemunho do que Ele fez no seu coração. É o testemunho da tua ressurreição em Jesus Cristo. Porque se você se entregou a Ele, você pode ter a certeza que essa ressurreição é garantida. Então nos usa, Pai, para que mais e mais pessoas venham a se entregar. E que a gente não nos deixemos conformar com esse mundo, Senhor. Mas que a gente seja responsável, porque essa geração que vive conosco é a geração que somos responsáveis em levar a Tua palavra. Não foi a geração de ontem, não vai ser a geração de hoje, porque a geração que está aqui para ouvir a Tua palavra hoje tem que ser ouvida por nós. Nos usa, Senhor. Nos capacite. Permita, Senhor, que tenhamos recursos para usar bem em Teu nome. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Um dia de missões. Que cada dia seja um dia de missão. Que a gente não esqueça disso. Que todos aqui tenham um dia abençoado, lembrando da ressurreição de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.